Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Demorou, mas está saindo o vídeo da quarta Semana semana. corrida, Foi uma semana gente. muito corrida, muito intensa, mas foi uma semana assim maravilhosa. Hoje nós estamos gravando aqui no nosso quarto, porque não tivemos tempo de gravar lá fora, então vocês estão aqui na intimidade dos missionários. Exatamente. Como os meninos estão brincando, rugando com outras crianças, outros ticos lá fora, a gente aproveitou para fazer esse tempo aqui com vocês. E a gente quer compartilhar um pouquinho do que aconteceu na semana passada. E foi uma semana assim muito abençoada. E assim, o que mais nos chamou a atenção, acho que foi as melhores aulas. Nós tivemos 3 aulas de estudo bíblico sobre o método indutivo com o pessoal ali da escola de estudo Mas calma, não bíblico. fala ainda. Eu sei que você ficou apaixonado por essa aula. Mas primeiro nós tivemos aula com a tia Berta, amor. Foi, A tia sim, Berta é a sim, esposa sim. do tio Cello, que é um dos líderes aqui da base. E nós tivemos uma aula incrível com ela sobre o temor do Senhor, que é uma aula que a gente já dá bastante, mas sempre é muito bom recordar, sempre é muito bom lembrar de cada princípio desse importante, que é o temor do Senhor. Depois, tivemos aula de obediência. Quem foi que deu aula de Foi o tio obediência? Max, Isso. foi na segunda-feira, foi uma aula muito boa. Começou, na verdade, a semana com a aula de obediência, como é importante obedecer. Obedecer é um caráter do reino de Deus. É impossível nós falarmos sobre ouvir a voz de Deus e não termos esse coração disposto a obedecer. E aqui é um ponto muito interessante, né? Porque tem muita gente que ouve a Deus, né? Consegue ouvir, mas não obedece. Então, não tem uma hora que não adianta. Deus não vai ficar insistindo com você se você não tem um coração em obedecer. E obedecer requer isso, né? Eu crer naquilo que Deus está me falando e não naquilo que eu acho. Obediência não tem a ver com os meus achismos, obediência não tem a ver com as minhas interpretações da voz de Deus, mas tem a ver com o coração disposto em obedecer e simplesmente fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. E aí nós tivemos essa aula com a equipe de estudos bíblicos, que foi com a pastora Danai e a pastora Mirna, brasileira. E a pastora Danai é de onde? Bolívia? Ela é boliviana. E uma aula incrível, gente. Duas pastoras, assim, que passaram pra gente esse amor pela palavra, esse desejo de se aprofundar. E nos estudos bíblicos, eles estudam a Bíblia pela Bíblia. Então é muito interessante. E eles aplicaram conosco um princípio que foi o método indutivo. E é muito interessante essa questão do método indutivo, né? Como a Cris falou. É uma ferramenta que te ajuda a entender, né, a Bíblia pela Bíblia, interpretar a palavra de Deus a partir da palavra de Deus. Então, nós não temos nenhuma outra ferramenta a não ser as próprias Escrituras. Ela nos faz ter um olhar acurado daquilo que está escrito, apurado e acurado daquilo que foi escrito, daquilo que está ali. São algumas ferramentas muito interessantes. Nós estudamos a carta de Filemon, que carta maravilhosa. Lemos mais de 10 vezes a mesma carta para poder aplicar o método. A cada leitura, na realidade, é uma aplicação de uma técnica, né? De uma ferramenta, de um princípio do método. O método dedutivo ele é baseado num tripé, que é a observação, que é a interpretação e a aplicação. Então, ele baseia-se nisso. A observação é isso, a gente observar quem está falando, quais são as pessoas que estão presentes no texto, quem fala para quê, né? O que ele fala, quando ele fala, com quem fala. A observação nos faz olhar e enxergar detalhes das escrituras que são fantásticas. E às vezes passa despercebido, né? Sim, e assim, eu já li bastante a Bíblia, sou apaixonado pelas escrituras, vocês sabem disso, mas esse método mexeu assim comigo, e elas davam aula assim com um brilho nos olhos, assim, sabe, duas pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, e elas envolveram a gente tanto na aula que foi quando acabou, a gente ficou assim, bora fazer, vamos fazer estudo bíblico. E aí a gente realmente começou a orar sobre isso e pensar como é importante. Tem 2 escolas, agora vai acontecer no estudo bíblico, é o projeto Tito, que é a fase, né, teórica, prática, daqueles que fizeram a de 9 meses teórica. Em setembro
vai ter também estudo bíblico, só que em uma versão compacta, que é de 3 meses. Estamos ensaiando, orando para ver se a gente faz esses 3 meses, ou então, ano que vem, fazer a de 9 meses, né? Onde você lê a Bíblia 5 vezes, né? Então, em 9 meses, em 9 você meses, lê a Bíblia 5 vezes. toda 5 vezes. 5 vezes, a Bíblia toda em 5 vezes. Então, é uma escola cara, demanda realmente uma disposição, são praticamente 3 ETED, né? São 9 meses, e muita disposição e muita leitura. Uma ETED e meia, né, amor? Porque a ETED são 3 meses o teórico, então se são 9 meses, são 3 ETED, sem o prático. Mas a gente quer continuar pedindo para você acompanhar a gente. A partir dessa semana nós vamos estar numa mini cruzada, que é um prático, aqui eles chamam de cruzada, e queremos convidar você a assistir o que vai acontecer nessa próxima semana. Não perde, que vai ter muita coisa boa. É isso aí. Estamos fazendo aqui um resumo da semana passada. Nessa semana agora, no sábado, nós vamos estar entrando em cruzada, e lá na cruzada a gente faz um resumo dessa semana que nós estamos aqui falando com vocês, e depois a gente faz um resumo da cruzada. Como é que foi, o que foi que a gente experimentou, as peças, né, o teatro, como é que os meninos estão nesse tempo. Eu quero inclusive te convidar, os meninos estão indo com a gente, queria pedir intercessão, oração por esse tempo de evangelismo, esse tempo de impacto espiritual. A cruzada tem uma demanda, um valor que é extra escola, que é com uniforme. Se você quiser semear no nosso ministério, semear na nossa vida para custear isso aí, não esquece, entre em contato com a gente. Vamos colocar o nosso WhatsApp aqui. Você pode entrar aqui diretamente com a gente. Pode colocar o Pix, você põe no final, né, Isso, amor? a gente coloca o Pix no final. Sempre está no final o Pix aí desse tempo que a gente está aqui, onde a gente está recebendo oferta para o nosso prático. É um desafio, mas eu creio que Deus é fiel. Nós estamos orando por algumas questões, algumas coisas pessoais mesmo, do uniforme. O nosso uniforme é todo preto, nós não temos calça preta, precisamos de um polerão preto. E tênis que a gente precisa preto para poder ir, e outras demandas que requerem para a gente estar participando da nossa mini cruzada. Mas a gente crê que Deus é fiel, e Ele tem nos surpreendido cada vez mais. Os desafios, sim, são grandes, sempre são grandes, e a gente está aí, na dependência do Senhor, mas crendo, confiando que aquele que nos trouxe para cá é fiel. O Senhor não nos trouxe para o Chile para passarmos vergonha, mas para exaltarmos o nome dEle. E a gente quer realmente te lançar essa palavra de confiança, né? Lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o que diz 1 Pedro 5,7. Então eu quero te falar que tem que lançar sobre Jesus, Ele, Jesus, na cruz de Cristo, não parte, toda a nossa ansiedade. Às vezes a gente coloca sobre Jesus, lança sobre Jesus a ansiedade apenas no casamento, ou ansiedade apenas na questão financeira, ou ansiedade apenas na questão da família. Mas das demais áreas da vida a gente continua carregando essas ansiedades. Mas a palavra pede para a gente lançar toda a ansiedade. Porque Ele tem, então a palavra aqui Ele tem, Ele não cuidou e Ele não cuidará. Ele está no presente, Ele tem cuidado de vós. Então eu quero dizer isso para você, que Deus tem cuidado de você, descansa nele, desfrute, semeie, porque com certeza Deus há de te abençoar. Deus te abençoe e segue a gente, viu? Em nome de Jesus. Obrigado, hein? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto